Boa noite, nação bugrina. Tudo jóia? Bom, vamos para mais um pré-jogo de hoje, número 61, de Guarani contra Palmeiras. Jogo que vai ser realizado amanhã às 20 horas no Brinco de Ouro. Primeiramente, agradecer de novo toda a participação, adesão, comentários, e tiveram muitos, né? Muitos comentários, muito legal. Inclusive pautando aquilo que nós vamos trabalhar hoje, aquilo que nós vamos falar hoje, né? Tem bastante coisa para falar, não muita coisa para falar sobre é, como devemos jogar amanhã, mas por que, que nós queremos jogar amanhã? Essa é a principal pauta, ou para quê? Quais os objetivos? Aonde nós podemos chegar? Né? É impressionante, né? Como uma vitória muda o cenário. Porque além da vitória do Guarani, de terça para hoje, quinta-feira, pré-jogo de Guarani e Palmeiras, nós tivemos alguma evolução na tabela, nos jogos, algumas definições a mais e também temos algumas perspectivas de alguns jogadores a mais que vão estar disponíveis para que o técnico Alan Al possa utilizar no jogo de amanhã. Então, tivemos o jogo do Palmeiras também na Libertadores, isso muda o cenário? Com certeza tem um impacto em como eles vão estar vindo para cá, que espírito que vão estar vindo, que time que vai estar jogando. Então, com isso, nós temos uma evolução do quadro do pós-jogo Ferroviária e Guarani, né? Que a gente saiu aliviado, já comentei, tivemos uma partida razoável, uma partida que teve a sua consistência por um período de tempo, pelo menos, alguns destaques bons do Guarani, mais ainda, algumas mudanças feitas pelo técnico e algumas faltas de mudança feitas pelo técnico que a gente gostaria que acontecessem mais, né? E nós vamos falar de tudo isso, né? Queria agradecer muito também ao comentário, de maneira especial, ao nosso amigo Ricardo Murata, que fez uma pergunta muito interessante. E até um pedido, eu achei legal isso, porque ele chegou e comentou assim: poxa, como é que é a situação da Copa do Brasil? Né? Ah, a quanto estamos de a gente classificar ou não para a Copa do Brasil? Então, vou falar um pouco disso, vou colocar tudo isso no contexto da atual situação do Guarani. O Guarani hoje está com 8 pontos em 7 jogos. 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. 6 gols pró e melhorou muito nos 2 últimos jogos em termos de produção no ataque. E 9 gols contra. Menos 3 de saldo, 38%. Apesar da melhora, apesar da última vitória, ainda assim é uma campanha fraca, né? Bem fraca, aquém do que aquilo que a gente estava esperando. Ao mesmo tempo, no início de temporada, sim, 7 jogos, nova formação, novo técnico, enfim, várias coisas aí, não que atenuam, mas que explicam eventualmente ainda a não maturidade dessa equipe, mas que deixa claro para a gente quais são os lugares onde a gente precisa reforçar. Mais ainda, eram os nossos objetivos no início dessa temporada? Claramente, o que a gente tinha falado era classificar na primeira fase do Paulista, para que pudéssemos aumentar nossas chances e a probabilidade de ir para a Copa do Brasil, né? Ou garantir uma vaga na Copa do Brasil, e é disso que vamos falar, e fazer um bom Campeonato Brasileiro com o objetivo não de não cair, mas de brigar pelo acesso. Ter um time robusto o suficiente, uma campanha estável o suficiente para poder brigar no acesso na Série B. Portanto, resumo, classificar na primeira fase do Paulista, fazer uma grande Série B com a possibilidade, com a briga pelo acesso. Esse era o objetivo. É o objetivo no início da temporada. Né? Vamos pensar um pouquinho por que é importante esse Paulista? Né? Então, a pergunta do próprio Ricardo. Né? O que a Copa do Brasil? Vamos desenhar o que é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil ela tem 92 participantes, sendo que 70 são representantes que vêm das federações, ou seja, cada estado, em função das suas classificações do Campeonato Estadual, classifica, gabarita esses times, essas equipes, para participar da Copa do Brasil. Portanto, o principal fonte
de classificados para a Copa do Brasil vem dos estaduais. Essa é a primeira coisa. Mais 12 que são classificados diretamente à terceira fase. São 12 posições que são os caras que vêm da Libertadores, ou seja, são aqueles os principais colocados no Campeonato Brasileiro da Série A, né? De maneira geral. Ou que vêm da Libertadores, né? Já jogaram a Libertadores e vêm para cá, ou que estão entre os 8 melhores ali do Campeonato Brasileiro, tá certo? Além disso, ainda tem, e eu vou explicar um pouco melhor essa terceira fase, tá? Quem vai para a terceira fase. E por último, são 10 times que entram através de ranking. O ranking da CBF, o famoso ranking da CBF. Esse ano nós não entramos por pouco. Vamos detalhar um pouco mais. Dos 70 equipes que vêm de cada uma das federações, nós, no Campeonato Paulista, mandamos 5 caras através deste canal, através do Campeonato Paulista. 3 das 3 primeiras colocações da Série A1, campeonato que estamos disputando, tá certo? Mais o campeão do Troféu do Interior, mais o campeão da 2 ou da Copa Paulista. Porque às vezes o cara pode escolher se vai para a Série D, se ele vai para a Copa do Brasil, então tem essa vaga, que pode ser de um lado ou pode ser de outro. Então, pela Série A1, são 3 vagas direto. A questão é que, às vezes, quem está na frente do campeonato, por exemplo, imagine só um campeonato, no ano passado, o Palmeiras campeão, Corinthians vice, certo? O Palmeiras não precisava da vaga, porque ele viria para a Copa do Brasil através da classificação do ano anterior dele do Campeonato Brasileiro, ou mesmo da Libertadores, tá certo? Ou ele iria participar da Libertadores, depois vinha. Então ele não precisava dessa vaga. Então a vaga do primeiro colocado pula para o segundo, a do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Aliás, a Pinguela se classificou para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil desse ano que passou, do ano de 2021, porque foi 4º colocado no Campeonato Paulista do ano passado. Está vendo a importância de fazer um bom Campeonato Paulista? Então, um bom Campeonato Paulista te leva quase que automaticamente para a Copa do Brasil, tá? Então, expliquei para vocês os 70. Então, dos 70, quero dizer, paulistas, temos 5 vagas por esse caminho, mais os 12 classificados diretamente à terceira fase. Então, vamos lá. Tem os representantes do Brasil na Libertadores, que normalmente tem vários paulistas. Campeão da Série B. Teve um ano que, por exemplo, o Bragantino foi via caminho do campeão da Série B. Campeão da Copa Verde, campeão da Copa Nordeste, que não nos compete, né? E melhores colocados da Série A, como eu disse antes. Tá certo? Então, nesses melhores colocados da Série A, mais Copa Libertadores, tem vários brasileiros, paulistas, e alguns deles os primeiros colocados do Campeonato Paulista da Série A1. Então, se você fica entre os 6 melhores, 8 melhores do Campeonato Paulista, você tem uma grande chance de ir para a Copa do Brasil. O ano passado, o Corinthians pegou uma dessas vagas porque ele tinha ido mal no Campeonato Brasileiro, né? E precisou da vaga, tá certo? Por último, os 10 melhores ranqueados do clube da CBF. E aí o campeonato regional também influencia demais. Vou explicar por quê. O ano passado, ou esse ano nós não estamos disputando a Copa do Brasil mais uma vez, porque o Guarani é o 40º, número 40 do ranking da CBF. Isso porque ele subiu 2 posições, ele era o 42º, virou o 40º. E vem evoluindo. Por quê? Porque, bom, depois eu explico exatamente como é que se compõe esse ranking, para quem não sabe, obviamente. Então, o último colocado classificado via ranking, ou seja, o 10ª vaga ocupada, foi para o Vila Nova de Goiás, que era o 34º. Então, entre o 34º e o 40º, que é o Guarani, todos esses, depois, 35º, 6º, 7º, eles não teriam direito a uma vaga via ranking. Mas eles poderiam precisar,
ou não precisassem. Vou explicar aqui. O 35º colocado é, no ranking da CBF, o Paysandu. Ele foi campeão paraense. Portanto, ele participou da Copa do Brasil porque ele não precisava dessa vaga via ranking. O 36º, Brasil de Pelotas, não foi. Ele não foi bem no Gaúcho e no ranking ele é 36º, depois do Vila Nova. O Londrina foi o 37º, também não foi, pelas mesmas razões. O Oeste de Barueri, 38º, não preciso nem explicar, também não foi. E o Náutico, idem. O Náutico, 39º, 40º, o Guarani. Então, quase fomos. Não foi bem assim. Ficamos até longe pelo ranking, porque não subimos o suficiente. E para subir, né, precisamos fazer bons campeonatos brasileiros, principalmente, e muita gente precisou da vaga via ranking. A saber, a primeira vaga via ranking foi para um time que vocês conhecem, Cruzeiro. Ele era o 10º do ranking e ocupou a primeira vaga do ranking porque foi muito mal no Mineiro, né? E a notícia para o Cruzeiro é que ele vai cair no ranking. Por quê? Porque agora sim acho que cabe a explicação. O ranking do Campeonato Brasileiro, ele conta os últimos 5 anos. Então, o último ano de Campeonato Brasileiro, ele vai somar gradativamente pontos em relação à série que esse time disputou o Campeonato Brasileiro. Portanto, times da Série A, o primeiro soma mais pontos que o segundo, que soma mais pontos que o terceiro, que soma mais pontos que o quarto, e assim por diante, que soma mais pontos do que o 20º. O campeão da Série B soma um pouquinho menos ponto do que o 20º da Série A, mas mais do que o segundo da Série B, e assim por diante. Então, um time como o Guarani, mais ainda, o último ano, ou seja, o ano que acabou de terminar, conta no peso, na somatória de pontos, peso 5. Então, se o Guarani fez 200 pontos na Série B, disputando a Série B na colocação que ele ficou, multiplica-se esse 200 pontos por 5, e o ano anterior por 4, e o ano anterior por 3, e assim por diante, até chegar no 5º ano, que o peso é 1. E normalmente, o que acontece é sempre você descarta o 6º ano. E o Guarani, por exemplo, ainda está descartando anos de Série C. Portanto, enquanto ele estiver na Série B, ele deve sim pontuar. Não só mais do que o ano que ele está descartando, mas com um peso maior. Então, quanto melhor formos no Campeonato Brasileiro, mais subimos no ranking. E com aqueles que eu falei para vocês que estão na frente do Guarani, o Guarani fazendo um bom Campeonato Brasileiro esse ano tem boas chances de subir no ranking da CBF. E dependendo de como forem os regionais, também podemos garantir ou sonhar que algumas dessas vagas poderiam ficar para o ranking. Resumindo, o Guarani pode ir para a Copa do Brasil sendo um dos melhores colocados da Série A1 ou vencendo o campeonato, a Copa do Interior, ou fazendo um bom ranking, porque dificilmente ele vai estar entre os 12 classificados diretamente à terceira fase, porque ele não está disputando Libertadores, nem na Série A, e nem vai disputar a Copa Verde nem no Nordeste. Então, obviamente, aí nós não concorremos. E pelo ranking. Então, o Guarani sim tem que fazer um bom paulista para poder garantir essa Copa do Brasil para o ano que vem, e sim fazer um grande Campeonato Brasileiro, não só para subir para a Série A, mas para também fazer mais pontos e melhorar no seu ranking. Então, depois de alguns anos, o Guarani, espero que o ano que vem, 2022, participemos da Copa do Brasil, que é uma fonte de renda, um item a mais no nosso calendário, e é um fato positivo, sem dúvida nenhuma. Aí, preparei ainda uma simulação para esse campeonato. Então, no grupo A, o Corinthians é um virtual classificado, e eu estou considerando que o Santo André passe em segundo colocado. Pode ser outro, pode ser a Inter de Limeira, por exemplo. Grupo B, o São Paulo, virtual classificado, e a Ferroviária em segundo lugar. Grupo C, o Bragantino, virtual classificado, e o Novo Horizontino em segundo, deixando para fora o Palmeiras, que é o mais provável, e eu espero que amanhã a gente ajude.
No grupo D, finalmente, Mirassol e, eventualmente, vamos sonhar um pouquinho, gente, o Guarani passando. Né? Se o Guarani passar, ficando entre os 8, tem probabilidade de ir para a Copa do Brasil? Tem, mas vai depender de quem vai para a semifinal. Se esses times que vão para a semifinal precisarão de vagas para a Copa do Brasil, sim ou não. Exemplo, o Corinthians provavelmente vai para a semifinal, porque Corinthians e Santo André, então vai ficar entre os 4. Mas o Corinthians vai precisar da Copa do Brasil, da vaga para a Copa do Brasil, a não ser que faça um brasileiro da Série A sensacional, que não é expectativa. Né? São Paulo provavelmente não vai precisar dessa vaga e deve passar também. Né? O Bragantino, ele pode precisar, mas provavelmente jogando a Série A dificilmente vá precisar de uma vaga para a Copa do Brasil ano que vem via Paulista. Então são 2. Né? E aí, por último, se o Guarani passar para a semifinal, muito que bem. Senão ele disputa o troféu do interior. Ou porque não classificou, ou porque ficou só entre os 8 e não passou para os 4. Tá certo? Se ficarmos entre os 4, Copa do Brasil. Se ficarmos entre os 8, eventualmente Copa do Brasil. Ou pela classificação geral da Série A1, ou pelo troféu do interior. Que é mais difícil. Troféu do interior esse ano, provável, hein? Provável. Inter de Limeira, Pinguela, São Bento, Ituano, Santo André, Ferroviária, Novo Horizontino e, se Deus quiser, Mirassol. Rebaixados. É um chute, claro que isso daqui é uma simulação. Botafogo e São Caetano. É o que a gente acha. Pode ser, em vez do Botafogo, Inter de Limeira? Pode ser. Não muda muito. Né? A matemática é de que sim, nós precisamos classificar para aumentar nossa chance de ir para a Copa do Brasil, tanto porque a gente já entra numa fase melhor da Copa do Interior, ou porque a gente pode passar para a semifinal e se classificar para a Copa do Brasil. Então aumenta a nossa chance. Se a gente quer ir para a Copa do Brasil, com assim, certeza, semifinal. Semifinal. Se passar para a próxima fase, muito provável. É boa probabilidade. E aí temos que fazer um brasileiro decente para poder subir no ranking também. Quanto mais time, entre aspas, grandes e que vão fazer bom papel no Campeonato Brasileiro / Libertadores, melhor para que não dependamos, se não formos nós os semifinalistas, para não dependamos de vaga de outras fontes, principalmente do ranking. Era melhor ir pelo Paulista. Espero que eu me fiz entender. Agora vamos, por conta disso, e pensando nessa possibilidade, o Wellington já achou que nós vamos classificar. Não, acho que ainda está longe. Acho que a análise nossa é o que a gente falou na última vez, é verdadeira. Quer dizer, acho que ainda não estamos pensando nisso. Né? Nós vamos jogar com um time, sim, provavelmente um time reserva, mas que mesmo esse time meio reserva, meio mesclado, em 6 jogos já fez mais pontos que a gente. Tem 50% de aproveitamento contra os nossos 38%. Tem um ataque melhor que o nosso. 8 contra 6, um jogo a menos. Então, sim, eles vêm com o time em reserva e jogaram a Libertadores há 48 horas. Então, eles vêm com o time, no mínimo, cansado. Né? Vamos lembrar um pouquinho da sequência de jogos do Guarani. Então, o Guarani tem o Palmeiras amanhã, que eu acho que é um jogo difícil, sim. Bem difícil, óbvio, sempre é difícil um clássico, um jogo contra esse time da capital, com muito mais investimento e tudo mais. Precisamos repetir ou chover no molhado. Mas é um jogo onde dá para a gente, no mínimo, fazer um ponto, e sonhar, sim, em roubar 3, por que não? Depois a gente joga com o Santo André fora, é um time que também briga contra o problema do rebaixamento. E depois o Novo Horizontino em casa, que é um time Novo Horizontino que vem estruturado, que vem fazendo um campeonato com números bons, vai estar brigando contra o Palmeiras, inclusive para conseguir se classificar, mas que a gente em casa consegue sim roubar os pontos. Eu consigo imaginar
o Guarani roubando pontos desses times. Então eu tinha dito que a gente precisaria fazer agora pelo menos 2 pontos nesses 3 jogos, e eu acho que é no mínimo isso, no mínimo 2 pontos nos próximos 3 jogos, para a gente chegar em 10 e depois partir para o derby, certo? Mas eu acho que dá para fazer mais. Eu acho que dá para fazer uns 4 pontos. Nesses 3 jogos, 4 pontos. E aí o derby. Se fizermos 4 pontos, ganharmos o derby, nós estamos falando em 7, com 8-15. Provavelmente a gente briga, o rebaixamento já era, e a gente briga sim, no última rodada, contra a Inter de Limeira, horrorosa, time horrível do Carpini. Eu vi ontem um pedaço do jogo, um time horrível, horrível. Né? Na última rodada tentando a classificação. Na briga contra quem? Provavelmente contra o Santos. Contra o Santos. O Santos está muito em pior condição do que os outros 3 considerados grandes, e mesmo assim o Mirassol me parece um pouco melhor estruturado. Então acho que nós vamos ter dificuldade nisso. Bom, em relação ao jogo de amanhã, qual a sugestão de escalação? Né? Ele mudou algumas peças e acho que essa mudança de peças surtiram bons efeitos. Né? Não, como a gente disse, não que eu concorde com todas. Eu acho que tem 2 posições que são críticas e que precisam ainda ser mudadas o mais rápido possível. Que uma é a função do Romércio, e aí um comentário. Hoje, inclusive, no programa da tarde, o Carlos Batista da Bandeirantes pergunta para os comentaristas se eles, na condição deles, renovariam um contrato com o Romércio, que é um dos casos que vão acabar agora no dia 24 de maio, e todo mundo foi unânime em dizer que não. Eu também não renovaria. Eu procuraria um outro zagueiro. Acho que ele é um ponto fraco. Não quero desdenhar do Romércio, né? Mas ele sim é um dos pontos fracos que nós temos na defesa. Então eu trocaria o Romércio pelo Thales já no jogo de amanhã. Júlio César também tem que sair. Agora, eu acho que o Alan vai ter uma saída honrosa para o Júlio César. Por quê? Porque o Regis volta. E eu não acho que o Andrigo tem que sair. Então, na minha sugestão de escalação, eu mexeria o mínimo possível, mas sim, mexeria nessas 2 posições, sim, voltando com o Regis e jogando no 4-4-2. Um 4-4-2 onde nós temos 2 meias. Não o Andrigo pela ponta, mas o Andrigo e o Regis, um de meia direita, um de meia esquerda. Essa é a minha opinião. Né? Eu não acho que os dois podem jogar sem bater cabeça. Né? Uma vez um apoiando mais o ataque, outra vez o outro apoiando mais o ataque, e os 2 criando. Por que não? Então, na minha opinião, o time deveria vir com Rafael Martins, não vamos trocar de novo, Ludic na lateral direita, poderia ser o Pablo também. Eu acho que o Pablo é mais maduro, está mais pronto do que o Ludic. É que eu também não acho que a gente tem que ficar mudando toda hora. Não tivemos razões suficientes para tirar o Ludic. Talvez a gente não tinha razão para colocar ele, mas esse é um outro papo. Então, Rafael Martins, Ludic, Thales, Ayrton e Bidu. Rodrigo Andrade, para mim, um baita volante, fez uma grande partida contra o Ferroviário de novo. E aí o Bruno Silva, eu não manteria. Por quê? Porque tendo o retorno do Tony, eu acho que nós podemos dar qualidade nesse segundo volante. Então, eu colocaria Rodrigo Andrade, Tony e os 2 meias, Andrigo e Regis, na frente, Davó e Bruno Sávio. Tá certo? Ainda nós não temos referência. Para o Campeonato Brasileiro, acho que tem que contratar um zagueiro, um lateral. Na minha opinião, o da direita é mais urgente do que o da esquerda. E um centroavante. É isso que nós precisamos reforçar o time para ter um time mais equilibrado. Antes disso, por conta de toda a história que eu já contei do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, precisamos focar em dar qualidade, dar padrão, continuar melhorando esse time, inclusive no jogo de amanhã. Então, eu acho que, para mim, eu entraria com esse time.
e tentar a vitória contra o Palmeiras, sim. Acho que é possível, estamos jogando em casa, acho que temos que jogar propondo o jogo, pelo menos jogando, não recuando demais. Acho que em alguns momentos nós recuamos demais contra o São Paulo, mas quando jogamos fizemos coisas legais. E acho que com a Ferroviária, depois que marcamos o segundo gol, também recuamos um pouco demais. Ouvi a frase de que, pô, a gente soube sofrer. Esse negócio, para mim, primeiro, não gosto do termo. Segundo, não acho que é uma boa estratégia, não. Acho que a gente pode acabar tomando o gol quando não deve. Bom, é isso, gente. Espero que a gente tenha tido uma boa discussão. Espero que a gente consiga um bom resultado amanhã. E se a gente conseguir um resultado amanhã, a gente entra nessa briga e começa a sonhar um pouco mais ainda dentro do Campeonato Paulista. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.